Quanto custa viver na Espanha em 2026? Muita gente acha que é caro, mas nesse vídeo eu vou mostrar como são nossos gastos aqui na Espanha, o nosso custo de vida. Se você não me conhece, eu sou Juliane E eu sou Adonai. e nesse vídeo a gente vai mostrar o nosso custo de vida aqui na Espanha. Antes de tudo, você precisa entender uma coisa: o custo de vida muda muito dependendo da cidade onde você está morando. É muito diferente de viver em Barcelona ou Madrid e viver aqui na Galícia. Então, o maior gasto sempre é o aluguel. Aqui em Corunha, você encontra, na verdade na Galícia, você encontra apartamentos desde 400 a 800 euros ou até mais. Hoje moramos aqui em Arteixo, que é uma cidade, um pueblo, que fica a 20 km de Corunha, que é a capital da província de A Corunha. E nesse apartamento onde moramos, a gente paga 700 euros, onde já é incluso água e luz. Por aqui se acha também casas mais baratas, também elas são um pouco mais distantes. A nossa já fica numa parte mais localizada, aqui em Arteixo, como eu falei, a cidade. E então ela fica próximo de mercados, de academia, e a gente acha o preço ok e fica perto também do meu trabalho, e por isso decidimos ficar por aqui. Agora a gente vai falar sobre alimentação, o supermercado. Lembrando que a gente tenta se alimentar bem, né? A gente compra tudo que a gente quer, tudo que a gente tem vontade de comer, né? A gente também tenta comprar algumas coisas do Brasil que são mais caras, como cuscuz, por exemplo, que é uma coisa que a gente gosta muito. E aqui é muito mais caro, acaba saindo muito mais pesado. Porém, né? A gente vai comprando algumas coisas do Brasil e tentando comer tudo que a gente quer para matar a saudade. E atualmente a gente tem gastado uma média de 300 a 350 por mês. Fora, né, lazer, que aí é outra parte. Então agora a gente vai falar sobre as contas, que são contas mensais. Como a gente já não paga nem água e nem luz, que já é incluso no aluguel, a gente paga hoje, que é a academia, que eu pago para mim e para a Juliane, e tem a nossa internet em casa, que é junto com internet também para nossos 2 celulares. Na academia, é uma academia completa, e a gente paga 33 euros para mim e para a Juliane. E já na conta de internet, celular, o meio dela e também de TV, eu pago 40 euros mensais. E agora a gente vai falar sobre transporte. Falar um pouco sobre transporte público, que era o que a gente usava antes. A gente usava muito o transporte público, né, daqui. A gente ia, por exemplo, de Arteixo para Corunha e pagávamos, né, no cartão. E o transporte funciona muito bem aqui, sabe? Em Arteixo eu não via problema nenhum. E dentro de Corunha também funciona muito bem o transporte de Corunha. Tem horário certinho, às vezes atrasava, normal, né? Mas funcionava super bem e a gente morava lá, né? E usava muito o transporte público dentro de Corunha. E também passou um tempo usando de Arteixo para Corunha. Também funcionava super bem, né? Não, pra gente. E a gente pagava daqui para Corunha, acho que 55 cêntimos. E dentro de Corunha era menos, acho que agora tá 45 cêntimos, não tenho certeza, porque mudou, né? O valor quando virou o ano, se não me engano. Porém, né, agora a gente não tá usando mais transporte público, porque a gente tá com o carro, e a dona vai falar mais dos gastos com o carro. Então galera, hoje a gente tem um carro, e uma coisa que aqui é obrigatório, que é o seguro, né? Você tem que ter um seguro obrigatório para circular, que é o seguro de responsabilidade civil, né? Se caso tiver algum acidente, alguma coisa, você tem que ter esse seguro. E a gente tem um, e normalmente esse seguro ele é pago, alguns pagam mensal, outros trimestral, semestral ou anual. O nosso a gente pagou semestral, né? A gente pagou os primeiros 6 meses, que ficou em torno de como se fosse 50 euros mês, né? Eu acho um valor ok, né, para um seguro de um carro. E outra coisa é sobre combustível. Então, hoje a gente tem um carro híbrido, né? Esse carro ele não é híbrido plug-in, né, onde ele tem que recarregar. Ele é um carro que, quando você está andando com ele, quando você freia, então quando você acelera um pouco a mais, ele carrega as baterias automaticamente.
praticamente. Hoje nesse carro a gente gasta em torno de 40 euros por mês de gasolina, que eu acho um valor muito bom, acho um carro bastante econômico. E assim, a gente anda até bastante com ele, né? A autonomia dele é boa e a gente já chegou a gastar até 70 euros mês, né, de gasolina quando a gente fez algumas viagens por aqui. Uma vez que a gente foi para Vigo e outra vez quando a gente foi para Finisterre. Então, como todo carro, né, ele vai depender de quanto você anda com ele, se você viaja muito ou não, então o gasto acaba sendo relativo. Pra gente tem esse gasto aí de 40 euros por mês, porque a gente acaba rodando mais por aqui, por Corunha e às vezes algum lugar aqui perto. E sobre a saúde, aqui né, a gente não tem plano de saúde, a gente usa o sistema de saúde público daqui da Galícia. Sempre quando eu precisei, né, eu fui bem atendida aqui no centro de saúde de Arteixo. E outro gasto fixo que eu tenho é o corte de cabelo, né? Barbearia, que aqui eu corto com menos frequência do que no Brasil. Aqui eu normalmente corto uma vez por mês. Já eu acho um pouco mais caro, né, que no Brasil. E eu pago 15 euros para poder cortar o cabelo. Falando um pouco mais sobre estética também, né? Tem o meu cabelo, que eu não costumo fazer em salão aqui, eu nunca fui. Eu compro produtos, né, aqui no shopping, por exemplo, e uso em casa, e eu mesmo tento dar um jeito no meu cabelo, inclusive nas unhas também. Eu paguei algumas vezes, eu não vou contar como gasto fixo unha aqui, porque eu não vou todos os meses fazer unha, né, pagando. Às vezes eu mesma tento dar um jeito tanto no cabelo quanto na unha em casa. E agora eu vou falar sobre os gastos diversos, assim, como comer fora, que é uma coisa que lazer. Lazer não é fixo, mas também é onde você pode ter um mês que você pode gastar bastante ou não. No nosso caso, a gente às vezes sai, sim. Quando viajamos, às vezes, gastamos mais também. Sim, e quando saímos aqui para comer nos finais de semana. Mas, mesmo assim, não temos um gasto muito elevado com comida fora. E, normalmente, tentamos gastar até 100 euros, né, mês, mas muitas vezes gastamos menos. Às vezes gastamos mais com comida quando viajamos e comemos fora, não aqui mesmo na cidade. Ou às vezes quando a gente vai fazer alguma coisa com amigos, né? Isso, às vezes quando a gente marca alguma coisa com os amigos, é onde tem esses gastos também. Que é com comida, a gente vai na casa de um amigo, come alguma coisa, faz um churrasco, aí a gente acaba gastando mais. E para finalizar, né, esse vídeo sobre gastos, a gente queria falar um pouco sobre roupa, né, que é um gasto diverso também que pode variar dependendo da pessoa. A gente não costuma comprar todos os meses, mas já aconteceu, né, de a gente ter comprado, principalmente quando chegou e tal, ter que comprar um pouco mais de roupa, né, mas sempre que tem uma promoçãozinha a gente e gostar da roupa, né, a gente acaba também comprando. Logo também quando a gente se mudou para Arteixo, a gente acabou gastando com alguns móveis, né, que hoje, por exemplo, a gente não precisa mais, né, tá comprando nada de casa, por exemplo, mas se a pessoa precisa, né, de alguma coisa, roupa, coisa de cabelo, corpo, que seja, ou casa, aí é uma coisa variável, né? Não é um gasto fixo. E como a Juliane falou, realmente esses gastos a gente não tem como colocar um valor específico. Por exemplo, a nossa sala, né, a gente teve que mobiliar ela toda, às vezes algum utensílio de casa a gente comprou, como panela, essas coisas, então são gastos assim diversos que você não tem todos os meses, né? Não é uma coisa fixa. Então, naquele tempo quando a gente se mudou, foi um gasto que a gente teve, mas que hoje a gente não precisa mais ter esses gastos com coisas para dentro de casa. Então, as nossas contas fixas aqui, morando na Espanha, deu 1.138 euros. Deixe aqui no comentário se você acha um valor ok, se você acha que está barato, se acha que está caro para o nosso custo de vida aqui. Lembrando que nossos gastos diversos que pode variar, esses são os nossos gastos fixos. Em nossa opinião, o nosso custo de vida aqui é equilibrado, principalmente pela qualidade de vida, né, que a gente tem aqui. A gente tem segurança, a gente, né, tem tranquilidade, a gente gosta do estilo de vida que tem aqui, as coisas são um pouco mais tranquilas, principalmente pela cidade que a gente vive, que é uma cidade menor, então gostamos muito de viver aqui.
Se você quer saber mais sobre a Espanha ou saber um pouco sobre a vida aqui, já se inscreve no canal. Já curte, compartilha, envia para um amigo, vai nos ajudar muito. Tchau, até o próximo vídeo.